É, hora do Monal. Depois de Xiao Yao morrer de uma doença grave, ela descobre que tinha se tornado a Bela, a irmã maligna da protagonista do livro Desenvolvimento da Princesa. Mas apesar de ser da nobreza, ela não possuía magia, e com os olhares de desprezo dos outros, sua personalidade cresceu arrogante e violenta. Ela causa problemas para alcançar o trono, matando seu pai e sua irmã, e no fim, acaba em ruínas. Sabendo disso, a garota decide salvar as pessoas, mas logo descobre que a história parece ter mais mudanças que esperava. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é o plano de sobrevivência da bruxa malvada, e espero que aproveite. A história começa com Xiao Yao, que está lendo seu romance favorito, Desenvolvimento da Princesa. Ela lê sobre o sumo sacerdote parado na extensa plataforma, segurando o texto sacrificial e proferindo julgamento sobre a Bela. A Bela é a vilã da história, e está sendo condenada à morte na guilhotina. Ninguém sente pena da pecaminosa princesa. Mas a protagonista da história, Lafayette, olha tristemente para a Bela, sua única parente de sangue. A lâmina da guilhotina lentamente se ergue e então cai bruscamente, decapitando a Bela de uma vez só. A madeira fica manchada de vermelho vivo, enquanto Lafayette vira a cabeça em direção ao peito de seu amante. Xiao Yao termina de ler a história e comenta como a vilã finalmente morreu. A porta do quarto do hospital se abre e uma enfermeira entra, informando que é hora de se preparar para a operação. Xiao Yao está sentada em sua cama de hospital, com o livro no colo e sua mão ligada ao soro. Ela estava sofrendo de uma doença mortal. Ela suspira e diz que já sabe da operação. Ela olha para a enfermeira e pergunta se poderá terminar o último capítulo de seu livro depois da operação. A enfermeira olha para ela triste, mas força um sorriso gentil e diz que acha que sim. A operação prossegue, e Xiao Yao tem certeza de que é apenas uma operação simples, e nada sairá errado. No entanto, a operação falhou em salvar a vida da garota. Seus pais ficam do lado de fora da sala de operação, chorando histericamente. Ela cai em um sono profundo, sonhando com o sumo sacerdote e seus discípulos, lançando magia em uma garota de cabelos cor-de-rosa. Ela era considerada a desgraça do império e as pessoas não gostavam dela. O sumo sacerdote apresenta uma bola mágica ao imperador, que então olha para baixo, em direção à garota. A garota sorri para ele, mas o imperador a olha friamente. Ele lança magia nela, e Kelly é revelado ser seu pai, como ela o chamou, mas então seus olhos se fecham e tudo fica escuro. Xiao Yao acorda de repente, com lágrimas nos olhos e um olhar de choque no rosto. Ela se senta imediatamente e percebe que foi apenas um sonho. Ela olha ao redor, se perguntando onde está. Pelo visto aquela não é nem sua casa nem o hospital. Ela se pergunta se a operação foi um sucesso. Ela nota os itens caros presentes no quarto e fica surpresa, pensando num hospital luxuosamente reformado. Então, ela percebe suas mãos e fica surpresa, pois estavam menores que o normal. Xiao Yao luta para sair da cama e se move em direção ao espelho. Ela se olha no espelho e percebe que não era mais ela mesma, mas sim a garota de cabelos cor-de-rosa, a mesma que viu em seu sonho, agora olhando de volta para ela. Ela levanta os braços e gira para confirmar sua nova identidade. Essa realização a atinge forte, e ela cai no chão tremendo. Então, ela grita alto. Seu grito pode ser ouvido por todo o palácio, e várias criadas correm para o seu quarto preocupadas. Elas a inspecionam toda, preocupadas que ela estivesse ferida. Red coloca as mãos na cabeça de Xiao Yao, suspirando aliviada por ela estar bem, prestes a contar a ela a respeito Sarnir. Mas Xiao Yao a interrompe e pede a Red para repetir o nome que acabou de dizer. A criada diz a ela que é Sarnir, e Xiao Yao fica chocada, pedindo à criada para dizer sua identidade. Mas a criada olha para ela confusa, e diz que ela era Bela, a única princesa do Império Renfestre. A garota absorve a informação, bastante confusa. Tamir Nir, Império Renfestre e a Bela, são muito familiares para ela. A garota percebe que são nomes do romance Desenvolvimento da Princesa. Enquanto a criada levanta nos braços, Xiao Yao se pergunta se foi reencarnada. Sentada em uma cadeira com todas as criadas presentes, ela pergunta se seu nome é a Bela, e se ela é mesmo a princesa do Império Renfestre. A criada confirma suas perguntas, enquanto ela considera a reencarnação como a explicação mais provável para sua situação atual. Xiao Yao lembra do personagem de Bela na história como uma princesa inútil, vista como a vergonha do Império. Ela é conhecida por ser amaldiçoada e uma pecadora que não possui magia. Em um mundo onde a magia é bastante importante, a Bela não tem nenhuma magia. Ela perdeu seus direitos de sucessão, mas tem uma personalidade arrogante e autoritária. Ela é apresentada na história como alguém que atormenta outras pessoas, sempre sentindo ciúmes e odiando a protagonista. No final, em uma luta pelo poder, ela usa veneno para matar seu pai. Então, a partir daí ela arruína sua vida, e é condenada à morte. Xiao Yao começa a gritar de novo, frustrada por ter reencarnado como uma vilã maligna com um final trágico.
Mas Red se pergunta se a mente de Abela não foi afetada pela febre. A garota se vira em direção a Red, lhe assustando. Isso confunde Abela, e ela se pergunta o motivo pela qual a criada está com tanto medo dela. De repente, as portas do quarto se abrem e o imperador entra. Todos se curvam em respeito a ele, enquanto a garota percebe que o homem é o pai de Abela, e aquele imperador é o rei do romance. Elitov, o pai de Abela, é o imperador mais jovem do Império Renfestre, tendo herdado o trono com apenas 19 anos. Ele liderou as tropas conquistando terras, e em apenas 10 anos, ele conseguiu duplicar o território do Império, e sob sua liderança, o Império alcançou prosperidade. Xiao pensa em como um monstro como o rei Elitov tem um rosto tão belo quanto o de um semideus. Elitov se aproxima de Xiao Yao e a olha suspeitosamente. Xiao Yao o acha bastante assustador e permanece congelado em sua cadeira. Ele se vira para Red, e pergunta o que está acontecendo. Red treme de medo e diz a Elitov que foi culpa dela. Ele pergunta o que o cavaleiro Sanlarone estava fazendo, ao que Red olha para Xiao Yao e hesita em responder. Elitov exige friamente uma resposta, fazendo a criada tremer muito. A criada diz que Sanlarone, anteriormente, aborreceu a princesa Bela, por isso está sofrendo de ferimentos. Ela não podia mais esconder aquilo, se desculpando mentalmente com a princesa. Embora a criada tema Bela, o rei é ainda mais temível. Xiao Yao pensou em quão ruim era o caráter de Abela, como a cruel princesa cujas memórias inundaram sua mente. Ela logo entendeu por que as criadas tinham medo dela. Elitov se vira para encarar Xiao Yao, que se encolhe de medo ao receber um olhar assustador dele. Ela fecha os olhos, certa de que será agredida, mas em vez disso, Elitov acaricia a cabeça de sua filha e pergunta suavemente se ela está machucada em algum lugar. Xiao Yao olha para cima e balança a cabeça negativamente, fazendo Elitov sorrir. Ele ordena furiosamente que um servo traga Larone até ele, por ter ousado aborrecer a princesa. A garota fica surpresa com essa mudança súbita. Elitov faz um sinal para o sumo sacerdote se aproximar. O sumo sacerdote então se aproxima de Xiao Yao, e lança um feitiço, lhe pedindo para ficar imóvel. De repente, Xiao Yao flutua no ar com a energia mágica do sumo sacerdote ao seu redor. Ela retorna ao chão, surpresa com a sensação maravilhosa. Ela nota o cajado do sumo sacerdote e se pergunta se a magia veio de sua pedra preciosa. O sumo sacerdote então inclina a cabeça para Elitov e informa que o corpo da princesa está completamente intacto. Elitov o dispensa e olha para ela. Ele sorri para ela, e diz que é bom que ela esteja bem. No romance, Elitov é retratado como um tirano frio e sanguinário, mas agora que Xiao Yao olha para ele, ele não parece tão assustador. De repente, 2 soldados entram com um refém. Era Sanlarone, coberto de hematomas e sujeira. Um dos soldados o empurra para se ajoelhar, fazendo a Bela ficar chateada. Sanlarone se ajoelha diante de Elitov, tremendo. Elitov pede que ele levante a cabeça, mas ele vira seu rosto em direção à garota, e está com uma clara raiva e fúria em seu rosto. Isso faz com que ela fique ansiosa, se perguntando por que ele estava olhando para ela daquele jeito. O refém é o príncipe do reino de Salvin, Larone. Desde que nasceu com cabelos negros e olhos vermelhos, ele era visto como um sinal de mau presságio. Aos 10 anos, ele se tornou um regente, e foi enviado para Renfrest. Ele foi rebaixado à posição de guarda, humilhado e desprezado. Mas aos 12 anos, por ter irritado a Bela, ele foi enviado de volta a Salvin. Desde então, ele não apareceu novamente, já que era um refém expulso. No romance, ele era apenas um personagem secundário que mal aparecia em alguns capítulos. O olhar penetrante de Larone faz a Bela dar um passo para trás. Enquanto começa a falar, Elitov corre para o lado dela, e chama o refém, lhe perguntando severamente quem lhe deu permissão para olhar diretamente para a princesa. Então ele ameaça seu refém, dizendo que pelo visto seu pai não lhe contou sobre não fazer o rei Elitov ficar irritado. Enquanto o refém aperta os dentes, Elitov continua dizendo que ele deve usar sua vida para implorar perdão à princesa, pois como guarda-costas, ele foi incapaz de protegê-la. Sanlarone se recusa a cumprir, então Elitov sorri maliciosamente e ameaça causar um derramamento de sangue entre o povo de todo o reino de Salvin. Seu sorriso perverso faz os olhos de Abela se arregalarem de medo. Ela estava irritada com a pessoa que ela é agora. Sanlarone não fez nada de errado, mas não pode se defender. Agora, ela causou a condenação de todo um reino à morte. Mas ninguém ousa ir contra as palavras do imperador, pois todos sentem o perigo. Abela despreza esse mundo onde a lei é substituída pela classe dominante, e não existe justiça ou direitos humanos. Não há ninguém que ousaria ir contra a tirania do governante. Enquanto os soldados levavam o refém, Abela pensa que se aquela pessoa morrer por causa dela, ou se uma guerra acontecer por causa dela, significa que ela também faz parte da multidão covarde e insensível da história. Ela morde os lábios tentando parar o impulso de falar, mas grita alto que não é verdade. Abela diz a Elitov que foi ela quem foi descuidada e que não tinha nada a ver com ele.
Sir Larone fica surpreso com as palavras de Abela, já que agora ela está lhe ajudando. Depois daquele dia, o imperador não pensou mais o caso, libertando o refém. Levou apenas um mês para Abela aceitar que tinha reencarnado. Para ela, foi uma bênção de Deus, já que passou a maior parte de seu tempo no hospital, desde que nasceu até sua morte. Ela se sente mais leve, e agora conseguiu a saúde que sempre quis. Para Abela, a vida de princesa parece chata, diferente do primeiro dia, em que ela ousou se rebelar contra um tirano na frente de tantas pessoas. O olhar no rosto do imperador ainda faz estremecer, pois naquele momento ela realmente pensou que tinha acabado com sua nova vida antes mesmo de começar. A Abela estava na biblioteca, enquanto Sir Larone a encara, o que ela percebe, se virando para olhar para ele. Quando Larone percebe que Abela está olhando para ele, ela pergunta o que está acontecendo com um sorriso educado. A pele de Larone escurece e ele franze a testa. Ele se pergunta se aquela era uma nova forma de tortura que ela estava usando. Na perspectiva de Larone, ela ainda era a antiga Abela, uma garota maldosa. Ele rapidamente se curva diante dela, submisso, pensando na necessidade de assegurar a segurança de seu povo. Abela fica sem palavras, pois não entende o que Larone está pensando, mas ela deseja provar a ele que não é mais o que ele pensa que ela era. Ela reflete sobre as coisas que observou nesse mundo. A personalidade da Abela original é ainda pior que é explicada no livro. As pessoas temiam ela, e por isso ninguém no palácio ousava falar com ela, enquanto até mesmo sua própria criada pessoal tinha medo da garota. Ela suspira e se pergunta como Abela era mimada na história original. Ela salta da cadeira, determinada a começar de novo, mudando a maneira como todos pensam sobre ela. Ela se aproxima de Larone, que se encolhe enquanto espera ser atingido, mas em vez disso, vê Abela estendendo a mão para ele. Ela pede para ele se levantar, pois ela não o baterá mais, jurando por seu status de princesa. Larone fica surpreso com suas palavras. Ele encara Abela, se perguntando que tipo de truque ela está usando, e não aperta sua mão. Nesse momento, Sarnir entra na biblioteca. Ele pergunta a Lerone se é assim que ele trata a princesa. A criada de Abela olha para Sarnir com alegria. A garota se lembra dele como a única pessoa a permanecer ao lado de Abela até o fim da história. Ele aceita prontamente qualquer coisa que Abela diga, e a cumprirá sem objeção. Ele foi a única pessoa a permanecer ao lado de Abela quando todos estavam apoiando a heroína, e nem hesita em dar sua vida para proteger Abela. Sarnir se aproxima deles e olha severamente para Larone, que o encara da mesma maneira. Abela fica constrangida e se pergunta se o relacionamento entre eles é tão ruim. Sarnir se vira para frente a Abela e se ajoelha. Ele a informa que retornou. Ele lhe entrega um papel para ler. O papel é sobre a filha ilegítima do rei. Abela pergunta a Sarnir se a garota era sua irmã mais velha, o que ele confirma. Abela se lembra da garota como a heroína da história original. Seu nome era Lafayette Larosse. Se diz que o imperador, em sua juventude, teve uma filha com uma moça de uma rica família de mercadores fora do palácio, mas pouco depois de Lafayette nascer, a rica família sofreu uma desgraça, e a jovem Lafayette desapareceu por um motivo desconhecido. Ela era uma princesa criada como plebeia. Ela retorna ao palácio mais tarde e logo se torna a primeira princesa, sendo elogiada por todos. O frio imperador também foi encantado pela bondade de Lafayette. Não havia ninguém que não gostasse de Lafayette, exceto Abela. A maioria das personagens femininas em romances tem apenas uma função, que é elevar a posição da protagonista. Além disso, os personagens que tramam contra a heroína geralmente não têm um final feliz. Abela deveria ter sido a única princesa do Império, mas a aparição da heroína faz com que ela perca o direito. Sua personalidade maligna e orgulhosa entra em conflito severo com a bondosa e encantadora da heroína. O final da história é bem previsível, com a princesa e o príncipe vivendo felizes para sempre, enquanto a maligna e cruel Abela morre sob o desprezo de todo mundo. Abela estremece lembrando do final cruel e triste do livro original. Sempre que Abela aparece, ela sente ciúmes da protagonista por tirar o amor de seu pai, e passo a passo, ela se arruína. Abela agora pensa em evitar a heroína completamente. De acordo com a perspectiva de Sarnir, que a observava ler, Abela está triste pela notícia. Seu rosto escurece, mas Abela sorri alegremente para ele e pergunta quando ela pode ver sua irmã. Sarnir fica surpreso com suas palavras, e pergunta o que ela acabou de dizer. Abela repete, fazendo ele se ajoelhar e perguntar por que ela não está irritada. Abela pergunta por que ela deveria estar irritada e sorri, dizendo que se dará bem com a irmã mais velha. Abela está determinada a não ficar contra a heroína, pois quer viver em paz. Sarnir coloca a mão na boca, completamente chocado, e diz que ela não deve se preocupar, pois já sabe o que ela quer dizer. Mas Abela fica aterrorizada ao ver a expressão ameaçadora de Nir. Ela gesticula com as mãos, dizendo que não quer que ele faça nada à sua irmã. Nir franze a testa para ela e pergunta se ela está planejando fazer algo diferente, como envenenamento, afogamento, queda ou contratar um bandido.
A Bella pensa em como sua personalidade é realmente a mesma do livro original, sempre querendo fazer tudo por a Bella. De certa forma isso parece tocante para a Bella, mas ignorar a luz da protagonista é o mesmo que procurar seu fim. Nier se preocupa com ela, e lhe avisa para planejar com antecedência. A Bella se vira para olhar para Larone, e a criada a olha com a mesma expressão. Ela está confusa quanto ao motivo de eles estarem lhe olhando assim. Larone começa a rir, o que a faz olhar para ele. Ela pergunta por que ele está rindo, mas Larone vira a cabeça, dizendo que não era nada demais. Mas ela insiste, então Larone, hesitante, diz que pelo visto ela realmente não sabe o que vai acontecer. Ele continua dizendo que a Bella é a filha do imperador, e desde o nascimento ela tem recebido a responsabilidade de ser parte da realeza. Então ele começa a alertá-la sobre a possibilidade de falhar em se tornar a vitoriosa entre todas, mas ele hesita. Sarnir imediatamente também o interrompe, mas a Bella pede para ele deixar Larone terminar. Nier argumenta que ela não precisa se preocupar com isso, mas a Bella o interrompe. Ele hesita, mas no fim obedece. Com isso Larone continua, e diz a ela que se ela não puder se tornar a vencedora, ela será assim como ele. A garota olha para sua expressão lamentável. Apenas porque Larone nasceu com cabelos pretos e olhos vermelhos, ele foi marcado como uma maldição. Ele foi removido como herdeiro, e exilado para um império longe de casa por esse motivo absurdo. Mesmo sendo príncipe, ele não pôde escapar. A Bella pensa sobre sua própria identidade como a Bella. Ela é vista como a vergonha do império, uma princesa sem magia. Vendo sua expressão preocupada, Sarnir a conforta dizendo que não deixará isso acontecer. Ele a vê em silêncio e se vira para olhar para Larone com desprezo. Seu olhar penetrante faz Larone desviar o olhar. Sarnir continua olhando para ele de maneira ameaçadora, indicando que ele deveria fazer algo. Larone finalmente fala, e diz que a verdade é que não é completamente garantido. A Bella o interrompe e diz que estará pronta com antecedência. Mas isso confunde Larone. Agora que a Bella finalmente tem um corpo saudável, ela pensa em como pode desfrutar plenamente do mundo sem limitações e viver uma vida segura e tranquila. Mas aquele é um mundo onde a lei não é perfeita, e um pequeno erro pode custar sua vida. Parece para ela que o destino é inalterável. Ela fecha os olhos, desanimada, mas os abre de novo de repente. Ela sabe que não pode desistir tão facilmente na reencarnação de um romance. Outros podem facilmente reencarnar como protagonistas e viver uma vida feliz, mas a Bella reencarnou como uma vilã maligna, e um papel tão trágico não deveria controlar seu próprio destino. Enquanto rabiscava no papel com determinação, ela jura nunca aceitar um fim como aquele. Ela diz que irá mudar seu destino custe o que custar. Isso choca os outros, e a criada pensa que ela perdeu a cabeça por falar aquelas coisas sozinha. Ao pôr do sol, a Bella já tinha escrito todas as notas importantes sobre o romance original em um papel. A Bella suspira e enxuga o suor do rosto, então sorri feliz, observando que terminou seu plano de sobrevivência. Ela desaba sobre a mesa de repente, fazendo a criada e Sarnir olharem para ela chocados, perguntando se ela estava bem. A Bella olha para eles, assegurando que está bem, estando apenas exausta depois de elaborar o plano. O problema é que a história dessa nação leva muito tempo para ser aprendida. Ela olha para a pilha de livros e contempla que aprender pelos livros não era suficiente para se tornar uma princesa adequada. Só de pensar nisso já lhe cansava, mas ela sabe que tem que se acostumar e bate as mãos no rosto para se concentrar. Ela pega um pergaminho mais fácil para fazer, determinada. Ela sabe que não é tarde demais para começar a estudar, já que o conhecimento é sempre importante, não importa quando. Mesmo que no romance original diga que o imperador organizou aulas para a Bella, foi quando ela era muito jovem. Era um bom momento para recuperar o atraso e não perder muitas aulas. No romance original, a princesa não tem muito interesse em estudar, e também usa Larone para fazer seu trabalho. Ela pensa que precisa de mais tempo para acompanhar seu professor para a aula, porque, como Larone disse, ela tem que ser melhor que qualquer outra pessoa. A Bella pensa em precisar de um tutor. Ela pensa nas opções, mas a criada Red é muito gentil e inadequada para ser professora. Por outro lado, Nier deve ter outros deveres, mas Larone talvez poderia. A próxima cena muda para Bella e Larone sentados juntos. Larone está ensinando a Bella sobre a Era do Império Tomelar. Ele lhe ensina que no final da Era do Império, o imperador Futrigarbatol foi assassinado durante sua viagem ao reino de Augustia. Antes de seu último suspiro, ele deixou um testamento nomeando o segundo príncipe, Creupe, que estava estudando no exterior, como seu herdeiro. Ouvindo isso, Creupe imediatamente voltou para casa. Mas logo o caos se espalhou dentro do império, e mais tarde, o império começou a invadir países vizinhos. A Bella, que estava ouvindo falar atentamente com os olhos fechados, termina a discussão insinuando sua compreensão de como o império de Tomelar se transformou em um reino. Então, a Bella abre os olhos, e Larone fecha o livro dizendo que ela está correta. A Bella suspira e sorri para Larone.
Ela agradece a ele pela aula e diz que tudo correu bem hoje, mas Larone discorda em um tom frio. Com a ajuda do rapaz, a Bella conseguiu alcançar os estudos de sua série. Ela até estudou mais que precisava, e embora Larone ainda seja frio com ela, ele ainda está lhe ajudando. Quanto à etiqueta de Abella, Sarnir conseguiu que a duquesa Catherine, conhecida por sua elegância, se tornasse sua professora. Ela ensinou maneiras dignas, além de hábitos alimentares graciosos. Por causa disso, seus hábitos alimentares agora são considerados aceitáveis. Mas para além disso, como princesa, a Bella ainda tem muitas outras coisas para aprender, incluindo equitação e dança. Com lágrimas nos olhos, ela pensou que como princesa, só faria comer e brincar todos os dias. Ela não esperava que seria tão difícil. De repente, a porta se abre e várias criadas com refrescos entram junto de Sarnir. Ele elogia a Bella por trabalhar duro, e pergunta se ela completou todas as suas lições hoje, ao que ela responde que já terminou tudo. Red sinaliza para as outras criadas colocarem os refrescos. Os olhos de Abella brilham de alegria, mas ela hesita. Na vida anterior dela, seu corpo costumava ficar muito doente, então ela não podia comer nada. Mas nessa vida, ela pode comer de tudo e não se preocupar. Por isso, ela comeu muitos doces, fazendo com que engordasse. A partir de então, Red não permitiu que nenhum doce fosse enviado ao quarto de Abella, e ela fica triste ao saber que não pode comer doces. Enquanto ela suspira, seu estômago começa a roncar. Ela o segura firme, e olha para Red com um olhar piedoso. Mas sua fofura supera Red. Depois, Red sorri para Bella e diz que o chá da tarde foi preparado especialmente para ela, mas também avisa com o dedo indicando que era só por hoje. A Bella fica tocada e abraça Red. Ela lhe elogia como sendo a mulher mais bondosa do império. Em seguida, ela pega um garfo e começa a comer um bolo. Ela adora aquele sabor delicioso, dizendo que gosta mais das sobremesas. Sarnir e a criada olham para ela, pensando em como ela é fofa. A Bella toma um gole de chá e sorri para Larone, mas Larone estava olhando para fora da janela. A Bella se pergunta no que ele está olhando e vira o rosto na mesma direção que ele. Pipas estavam voando no céu, fazendo a Bella se perguntar se Larone queria sair para brincar. Ela sorri, notando que ele ainda é uma criança. Com isso a Bella coloca a xícara no chão e bate palmas, dizendo para irem brincar no jardim. Larone vira o rosto para ela e a encara. A Bella se vira para Sarnir, e pergunta se eles podem ir, fazendo uma expressão bastante fofa, e Sarnir concorda. Nir e Larone são expulsos do quarto pois a princesa precisa trocar de roupa para sair. Eles ficam junto ao portão, trocando olhares de morte. De repente, a Bella os chama, e eles a olham admirados. Ela está usando um deslumbrante vestido azul claro, correndo em direção a eles. Red corria atrás dela, pedindo para não correr tão rápido, e enquanto a garota olha para Larone, ele vira a cabeça envergonhado. Sarnir os encara descontente, e ele entra entre eles, impedindo a Bella de ver Larone. Sarnir pigarreia e diz à princesa que já pediu à criada para preparar uma pipa para ela no jardim, fazendo a Bella sorrir para ele. Um soldado abre a porta, e todos seguem a Bella. Nir e Larone ainda se encaram com desdém. A Bella se vira para vê-los, mas percebe a fúria óbvia em seus rostos. Eles começam a empinar pipas, e a Bella diz a todos para olharem sua pipa amarela, pois estava voando mais alto. Sarnir sorri para ela e diz que era óbvio, afinal, ela é quem está segurando. Depois de ouvir seu elogio, a Bella sorri orgulhosa enquanto empina sua pipa. Ela pensa em como essa é a melhor maneira de empinar uma pipa. Mas ela logo olha para cima e percebe uma pipa azul ultrapassando a dela. Ela vira o rosto para ver que a pipa pertence a Larone. Sarnir também percebe isso e fica irritado. Ele decide usar sua pipa para derrubar a pipa de Larone, que olha furiosamente para ele. Mas Sarnir lhe diz para não se envergonhar se suas técnicas não estiverem à altura das dele. Ele diz a Larone para não perturbar o tempo de brincadeira de Abella. Abella ri deles, pois não sabia que Sarnir, que é descrito como misterioso e quieto, tinha uma personalidade tão fofa. Ela puxa a corda da sua pipa e considera não deixar sua verdadeira personalidade aparecer também. Enquanto ela tenta ultrapassar, a corda da pipa estala e cai. Então, ela percebe a pipa descendo do outro lado do jardim. Red entrega a Bella sua pipa, e diz que o vento deve ter sido muito forte, mas ela lhe ajudará a encontrar a pipa dela. Mas a Bella diz a eles que vai procurar sozinha, e pede que eles continuem brincando. Sarnir e Red tentam impedi-la, mas ela corre. A Bella começa a procurar em torno das árvores e dos arbustos. Ela logo percebe a pipa presa em um gazebo, mas enquanto corre em direção a ele, ela vê uma garota sentada. Ela começa a pensar em quem poderia ser, já que esse lugar foi feito especialmente para ela. Além do imperador e das criadas do palácio, ninguém mais deveria estar aqui. Conforme ela entra no gazebo, ela pode agora ver as costas da garota. Seu longo cabelo dourado a faz pensar que era a protagonista, chocando a Bella.
De acordo com o romance, ela só deveria encontrar Lafayette meio ano depois, no baile, então por que agora ela está sentada no gazebo? Ela começa a suar, pensando em como não está preparada para vê-la. Ela balança a cabeça e tenta recuar discretamente, mas seu pé acaba pisando em um galho, criando um som de estalo. A garota, que está brincando com flores, ouve isso e se vira para ver. Ela se levanta e se aproxima de onde veio o som. Sua voz interrompe a Bella enquanto ela saía. Ela sabia que estava acabado. Ela lentamente se vira para encarar a garota. A garota prende o cabelo atrás das orelhas e faz uma reverência, sorrindo. O cabelo dourado e fluido da protagonista brilhava tão forte quanto o sol, e seus olhos eram exatamente como os do imperador. Ela era a princesa mais velha do império, aquela que viveu fora do palácio por anos, mas que finalmente retornou. Seu nome é Lafayette Larosse Havros. A Bella fica surpresa ao vê-la, e ela se pergunta se algo deu errado com a história. Lafayette se aproxima dela e pergunta o que tinha de errado. Então, a Bella ergue a cabeça para encarar Lafayette. Ela aperta seu vestido e diz que não era nada, mas estava apenas curiosa sobre por que Lafayette está aqui. Fay olha para ela do gazebo, animada. Ela começa a perguntar se a conhece, mas é logo interrompida pela chegada de Sir Larone. Sir então diz que esse gazebo foi construído especificamente para Sua Alteza, então, além de Sua Alteza, ninguém pode entrar. Ele pergunta a Fay como ela conseguiu entrar aqui. Larone também questiona a Fay irritado, perguntando qual era sua intenção de entrar no palácio sem permissão. Fay fica chocada, e após alguns segundos, explica gentilmente que não sabia que era o gazebo dela. Ela viu belas flores aqui e veio colhê-las como um presente para ela. Fay ainda não foi oficialmente apresentada à sociedade, então ela não pode chamar o imperador de pai. Ela deveria ser uma princesa, mas cresceu como uma plebeia fora do palácio. Ela também teve que suportar maus tratos de outros, então a Bella pensa sobre a situação dela e se sente triste pela garota. De repente, uma voz forte e profunda vem de trás: "Por que você está aqui?" Todos olham para trás, e é o imperador que está lá. A Bella se pergunta por que ele está aqui, enquanto todos olham para o imperador. De repente Red vem correndo à procura de Bella. Red olha para ela e diz: "Finalmente te encontrei." Depois ela se ajoelha e pergunta a Bella se ela encontrou sua pipa. A Bella fica chocada por um momento, e aponta para o topo do gazebo. Ela percebe que ficou tão chocada com a súbita aparição de Fay, que esqueceu que veio aqui para buscar sua pipa. A Bella pensa consigo mesma que o romance dizia que era assim que o imperador encontraria a protagonista. Ela olha para o imperador, e pensa em como a atmosfera está silenciosa. Se esses dois não começarem a falar, nada acontecerá. Fay olha para o imperador com lágrimas nos olhos. Ela estava prestes a chamá-lo de pai, mas se detém a tempo. A Bella fica animada, pensando que era isso que ela estava esperando, mas Fay se contém, chamando de Vossa Majestade. O imperador a responde, lembrando como ela deveria estar estudando em seu próprio palácio. Então, Fay abaixa a cabeça e se desculpa. O imperador ordena que um soldado leve Fay de volta a seu palácio. A Bella fica chocada ao ouvir Fay se dirigir ao imperador como Vossa Majestade. O imperador se ajoelha na frente de Bella e coloca a mão em seu pescoço, perguntando se ela já sabia sobre a garota. O que a Bella responde com um sim. O imperador se levanta, pega a mão dela e diz vamos. Enquanto caminham, ele ordena a Fay para não aparecer diante da princesa sem sua permissão de novo. A garota responde calmamente que entende. O soldado pede a Fay para segui-lo, enquanto a Bella vai com o imperador. Ela olha para trás para Fay, que acena com a mão e se despede com um sorriso no rosto. Mas depois disso, ela fica triste. A Bella se senta triste no palácio, segurando uma caneta na mão. Ela olha para a mesa, onde tem um vaso de flores dado por Fay a ela como um presente. Ela pensa consigo mesma que logo depois do encontro no jardim, Fay enviou essas flores ao seu palácio. Ela considera esse gesto gentil como um sinal positivo, e começa a desenhar uma flor em uma página. Mas então, ela coloca um ponto de interrogação na frente, e se pergunta por que ela faria isso. Frustrada, ela bate na mesa e joga o papel fora, dizendo que simplesmente não entende. Ela apoia a cabeça na mesa e olha para o cartão de convite real. Em alguns dias, os eventos do romance se desdobrarão no banquete real. Durante o banquete, o imperador apresentará oficialmente Fay a todos, e ela se tornará a amada primeira princesa do reino. Enquanto isso, a Bella será ignorada. Por causa da natureza ciumenta e teimosa da Bella original, ela se tornou alguém que todos odiavam. Todos esses pensamentos passaram pela mente dela, e ela se levanta com as mãos na mesa. Ela pensa furiosamente em como o encontro com Fay aconteceu um pouco mais cedo, mas isso ainda não interfere seus planos. Olhando para o seu plano no papel, ela percebe que agora só resta a dança. Ela fala decidida para si mesma que pela sua vida, precisa mudar a impressão das pessoas sobre ela. Ela vai ao jardim procurando por Sir. Lá ela vê Red regando as plantas e corre em direção a ela,
perguntando se ela viu Sarnir em algum lugar. Red diz a ela para desacelerar, e informa que Sarnir saiu para resolver alguns negócios hoje. A Bella se sente desapontada com isso, pensando que não tem mais esperança para hoje. Mas Red parece confusa, perguntando por que a Bella está procurando por Sarnir. A Bella, com uma voz nervosa, responde que queria praticar dança com ele, mas acha que terá que desistir por enquanto. Larone também está presente no jardim, e Red diz a Bella que ela pode pedir a alguém para praticar com ela. A Bella olha confusa, enquanto Red olha para Larone e grita para chamar sua atenção. Dizendo Senhor guarda, ela tem um sorriso gentil no rosto, enquanto Larone olha para elas, tremendo. Então vemos os dois na sala de dança, enquanto a Bella percebe que a outra pessoa que Red mencionou deve ser Larone. Ela reconhece que ele também pode ensiná-la a dançar, já que ele era um príncipe, embora tenha se tornado seu servo depois de ser enviado como refém. Mas ela também se sente um pouco constrangida com a situação. Larone aperta o punho, respira fundo e começa a caminhar em direção à Bella. Em seguida, ele diz a ela, vamos começar. A Bella estremece e coloca a mão no peito nervosa. Eles trocam olhares, e Larone pergunta se teria a honra de convidá-la para dançar, enquanto estende a mão para ela. Ela coloca a mão na dele, e responde que seria um prazer. Eles começam a dançar, e a Bella percebe que a dança nesse mundo não é diferente da valsa no mundo moderno. Ela lembra que sua valsa na vida passada não era tão ruim também. Enquanto ela aproveita a dança com Larone, ela percebe que dançar não parece ser um grande problema para ela. Ela também pensa por que ele, como protagonista masculino, só tinha uma fala. Ela se move em um movimento em círculos com a dança, pensando que personagens como ele, ou são papéis secundários sem importância, ou vilão mais importante no final. Red mencionou que a presença de Larone é vista como uma sorte em seu reino. Com seu cabelo preto e olhos vermelhos, ele se assemelha a como os vampiros eram descritos em sua vida passada. Acidentalmente, a Bella pisa no pé de Larone. Ele a lembra de prestar atenção, a chamando de Vossa Alteza. Ela olha para baixo e percebe seu erro, se sentindo envergonhada, murmurando um pedido de desculpas enquanto aperta o punho, pensando consigo mesma que se distraiu na frente dele. De repente, a porta se abre e Sarnir entra. Ele pergunta por que a Bella não esperou por ele para ensiná-la a como dançar. A Bella olha para Sarnir enquanto ainda segura a mão de Larone, e diz a ele que o rapaz também é um bom professor. Larone solta a mão dela, entendendo que como Sarnir está de volta, ele deveria ir embora agora. Larone começa a caminhar em direção à porta, e enquanto ele se afasta, tanto Sarnir quanto Larone trocam olhares furiosos, e a Bella os observa se encarando. No dia seguinte, o sol brilha lindamente, enquanto uma carruagem real chega do lado de fora do castelo. Uma linda princesa usando um vestido azul sai, sendo saudada pelos servos. Enquanto isso, dentro do castelo, Larone fica perto da porta, pensando na dança que teve com a Bella no dia anterior. Mas ele balança a cabeça, não querendo pensar nisso. A Bella boceja ao acordar em sua cama. Ela olha para a janela, vendo a luz do sol entrando. Ela pensa consigo mesma que o tempo está bom, e deveria dormir mais um pouco. Então, ela se vira fechando os olhos, se sentindo confortável e quente. De repente, Sarnir abre a porta, assustando a princesa. Ela se senta na cama, perguntando confusa e com medo o que aconteceu. Sarnir olha para o relógio e diz que já está tarde. A Bella fica confusa, perguntando o que aquilo queria dizer. Muitos servos aparecem atrás de Sarnir, e logo ele ordena que comecem. Elas obedecem, então as criadas se aproximam de Bella, que fica assustada com elas. Elas a tranquilizam dizendo para que Vossa Alteza apenas se comporte que elas cuidarão do resto. A Bella grita alto pedindo ajuda, e Larone ouve a voz dela, e faz sinal para abrir a porta, mas de repente Red sai e sorri para Larone. Enquanto eles olham um para o outro, Fai de repente aparece e chama por San Larone. Então, ele e Red voltam sua atenção para Fai. Fai parece fofa com seu cabelo loiro, um laço borboleta vermelho no cabelo, um vestido rosa sem mangas, e saltos rosa. Ela parece deslumbrante. Tanto Red quanto Larone cumprimentam Fai. E ela, com um tom de voz decepcionado enquanto segura seu vestido, diz ter se confundido pois pensou ter visto alguém que se parece com San Larone de longe, sem perceber que era realmente ele. Em seguida Fai se aproxima de Larone, lhe perguntando por que ele está aqui, pensando que Sua Alteza Bella deve precisar dele. Ele dá um passo para trás e responde, esperando não ter preocupado Sua Alteza Fai. Ele pergunta se ela precisava de alguma ajuda, e por isso passou por ali. Fai começa a falar sobre seu pai, mas o guarda a interrompe, sussurrando algo em seu ouvido. Depois, Fai fica triste, se desculpa e diz a San Larone que está partindo. Enquanto ela se move na direção oposta com o guarda, Larone a observa de longe e pensa com suspeita. Red comenta com ele que achava que ela tinha vindo vê-lo, mas Larone responde com um, quem sabe? As criadas estão preparando a Bella, e enquanto ela fica entediada, lhes pergunta se elas já terminaram.
Mas uma criada tenta apertar seu vestido por trás, enquanto ela pede que ela tenha um pouco mais de paciência, pedindo para respirar fundo. A Bella respira fundo com raiva. A criada termina de abotoar seu vestido por trás, e as criadas, vendo uma outra, dizem felizes que terminaram. Vemos que a Bella fica cansada, respirando fundo. Sarnir olha para a Bella e começa a falar sério com ela, mas antes a Bella o interrompe e explica que ela já está de dieta, então nem come muito agora. Mas ao mesmo tempo, ela pensa consigo mesma que definitivamente não pode admitir que andava comendo sorvete escondido. Então, Red se aproxima e pergunta se a Bella está pronta. Ela olha para ela por trás, e a Bella está linda em um traje amarelo com flores na alça superior e colar em volta do pescoço. Seus brincos são 2 cristais cada, pendurados um em cima do outro. Red elogia, dizendo como Vossa Alteza parecia uma bela musa. A Bella cora, pedindo para ela para não exagerar. Red responde dizendo que se ela não acredita, pode perguntar ao Sir Larone. A Bella pergunta a Larona se ela realmente parecia tão boa assim, e depois de uma breve pausa, Larone diz muito bonita. Ele para enquanto estava prestes a dizer algo, e em seguida sugere que eles devem ir agora. A Bella pensa consigo mesma, se perguntando o que ele disse agora há pouco. Mas ela balança a cabeça para esquecer esses pensamentos, e pensa consigo mesma que o baile que se aproxima é mais importante. O castelo está lindo com as decorações, e as mesas estão cheias de pratos deliciosos. As pessoas estão se reunindo no salão, cumprimentando umas às outras. O arauto anuncia que o Duque Wintervas chegou. Todos param de conversar e voltam sua atenção para ele. Ele é um homem alto e bonito com cabelo loiro, vestindo um longo casaco branco e uma gravata dourada, com um colete cinza sobre uma camisa branca e calças azuis. Ele parecia realmente impressionante. As mulheres começam a cumprimentá-lo, elogiando seu charme e perguntando com o que ele tem estado ocupado recentemente, o que ele responde que não esteve muito ocupado ultimamente. As pessoas começam a falar sobre rumores que ouviram a respeito da primeira princesa perdida, a que supostamente entrou no palácio. Duque Wintervas parece confuso, e pergunta a respeito da primeira princesa, enquanto uma mulher pergunta se ele não está ciente da situação. Outra mulher também diz que ouviu que a princesa foi imediatamente escoltada para o palácio depois do incidente. Uma delas menciona que Sua Alteza Bella não foi vista desde a chegada da primeira princesa, e Duque Wintervas ouvia a conversa delas. Uma mulher fala mal de Bella, e imagina que talvez esse banquete seja para anunciar a identidade da primeira princesa. Ela pergunta a Duque Wintervas o que ele pensava, e ele responde que talvez seja o caso. O imperador, usando um traje marrom sobre o ombro como uma capa, se aproxima de uma garota e pergunta se ela está pronta. Ele pede a mão dela e ela concorda, colocando a mão na dele. Ambos caminham em direção ao salão. O arauto anuncia que Sua Majestade e Sua Alteza chegaram. Todos os olhos estão no andar superior, esperando o imperador e a princesa aparecerem. Finalmente, o imperador e uma garota em um vestido amarelo, a Bella, entram, com a princesa de mãos dadas com Sua Majestade. O arauto anuncia novamente que Sua Majestade, o imperador Elitov Havruk, chegou, e Sua Alteza, a princesa Bella Havros, chegou. Todos cumprimentam eles, inclinando suas cabeças. As pessoas sussurram umas às outras, contemplando o que acabou de acontecer. O imperador lança um olhar ligeiramente irritado a eles, e instantaneamente todos ficam em silêncio e focam sua atenção nele. A Bella, tremendo, aperta a mão do imperador. Ele a olha com olhos gentis e a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar com o que os outros pensam. A Bella se pergunta o quanto ele realmente se importa com ela. Ela reflete que apesar do romance descrevê-lo como frio e cruel, ele é incrivelmente gentil com sua filha. Ela se lembra de como ele nunca culpou a Bella, mesmo até na sua morte. A Bella se pergunta como ela poderia ter considerado fazer algo prejudicial a uma pessoa tão carinhosa. O imperador a olha com confuso, e ela fecha os olhos e abaixa a cabeça, decidindo que nessa vida, ela será filha dele. Segurando sua mão, o imperador a conduz em direção ao trono. Em seguida, ele anuncia uma declaração adicional. Nesse momento as pessoas começam a fofocar que pode ser sobre a princesa perdida. O imperador então aponta para a direita, declarando que Lafayette Larosse retornou, e faz-se curva cumprimentando a todos. Depois, a música começa a tocar e as pessoas começam a dançar com seus parceiros. As conversas continuam enquanto todos desfrutam de bebidas. A Bella entra no salão, se sentindo entediada, ela também come alguns doces e sobremesas. Ela pensa consigo mesma, enquanto olha para o imperador, que mesmo sendo princesa, ela foi informada que não precisava socializar na festa. Mas ela nota que com a chegada de Fai, a garota está ganhando muita atenção. À medida que todos interagem calorosamente e cumprimentam Fai, uma garota de vestido azul tropeça acidentalmente. Fai estende a mão e pergunta se ela está bem. A garota de vestido azul a acha gentil e faz sorrir, expressando seu alívio por ela estar bem. A Bella observa essa cena enquanto segura um doce,
e percebe como Fai está aproveitando as saudações, enquanto ela está sendo evitada por conta da sua imagem pública de arrogância, irracionalidade e violência. Então ela coloca a mão na testa e pensa consigo mesma que aquilo não é bom. O imperador percebe que algo a incomoda, e pergunta o que é. Mas a Bella responde com um sorriso, dizendo que não era nada. Ela percebe que precisa agir rapidamente e começar seu plano de sobrevivência, enquanto aperta seu punho. Um guarda se aproxima do imperador e sussurra algo em seu ouvido. A Bella percebe essa troca, e olha para eles com suspeita. Em seguida o imperador assegura ao guarda que ele já sabe, e o instrui a se retirar. O imperador olha suavemente para Bella, e ele gentilmente coloca a mão em sua cabeça. Ele diz a ela para esperá-lo ali, dizendo que voltará em breve. Enquanto ela o observa se afastar, a Bella continua mastigando seu doce e pensa sobre o que acabou de acontecer. Agora, a ausência do imperador dá a Bella a oportunidade de começar seu plano de sobrevivência como vilã. Com um sorriso travesso, ela se delicia devorando a sobremesa inteira em sua boca. Depois de limpar suas mãos, ela salta do trono, e começa a se mover pelo salão, observando como todos estão intencionalmente ignorando sua presença. A Bella olha para Fai, que está rindo alegremente e se engajando em conversas com os outros. As pessoas também parecem genuinamente gostar da companhia dela. A Bella percebe que Fai é a protagonista feminina, então não é de se admirar que ela já esteja cercada por pessoas. Determinada a não ir na direção de Fai, a Bella discretamente se afasta, segurando seu vestido. Fai olha para os tronos, percebendo que não tinha ninguém neles. Ela fica um pouco estressada, e no meio de sua conversa, ela perde um pouco o foco e deixa de prestar atenção para a garota que falava perto dela, se desculpando depois e pedindo que a mulher repetisse o que disse. Enquanto isso, a Bella navega pelo salão, experimentando o medo dos outros em relação a ela. Ela se pergunta se estão lhe evitando porque ela é uma princesa, ou porque é considerada inútil sem habilidades mágicas. Notando 3 garotas por perto, a Bella pensa em se aproximar delas. Ela respira fundo e começa a se mover em direção a elas, mas conforme dá alguns passos, elas de repente desaparecem. Em sua mente, a Bella percebe que nesse mundo, a falta de poderes mágicos é como ter uma doença infecciosa. Como esperado, mesmo sendo princesa, as pessoas discriminam ela. Ela percebe que enquanto todos os outros estão alegremente engajados em conversas, quando eles viram olhar para ela suas expressões mudam para desgosto. Ela começa a entender por que a dona original de seu corpo se tornou tão distorcida e rancorosa. Mas independentemente disso, ela decide que não importa, e em vez disso, ela resolve ir para a pista de dança. Agora, na pista de dança, a Bella pensa em encontrar um parceiro de dança. Sem nenhuma vista, ela procura pela área e percebe Larone parado. Larone olha a Bella e rapidamente vira a cabeça, tentando se esconder dela. A Bella se pergunta por que ele está presente no banquete, mas então, ela logo percebe que ele poderia ser um potencial parceiro de dança. Ela observa enquanto Larone caminha depressa, parecendo desapontado. Ela vai atrás, e curioso, Larone olha de volta para a Bella. Ela ajusta graciosamente seu vestido, o levantando com ambas as mãos enquanto pergunta a Larone se ela pode ter a honra de uma dança. Larone se aproxima, respirando fundo, e depois estende sua mão pedindo a dela. Com a música tocando e todos os outros dançando ao redor deles, a Bella e Larone começam a dançar. Os observadores ficam espantados com as habilidades de dança de Bella, já que não esperavam que ela fosse tão proficiente. Uma mulher segurando um leque japonês comenta com outra mulher que a Bella costumava ser um desastre completo na dança. Fofocas se espalham, especulando que essa melhora repentina de Bella pode graças à notícia do retorno da primeira princesa, a motivando a se esforçar mais. Os convidados olham em direção a Fai, que também está dançando de forma impressionante. Eles comentam que a primeira princesa retornou recentemente, e expressam surpresa com sua técnica de dança. Uma mulher acenando com uma bandeira menciona que não é de se admirar que a jovem princesa esteja se esforçando tanto. Enquanto a Bella e Larone continuam dançando, a Bella cria coragem para perguntar a ele por que ele estava presente. Larone explica que Nir lhe forçou a vir. Ela pergunta mais do porquê Sarnir lhe fez comparecer, então Larone pensa como ele o designou a tarefa de protegê-la. Ele lembra que Sarnir também lhe advertiu para não fazer nenhum avanço em Sua Alteza, expressando frustração que Sarnir não possa comparecer ao baile. A Bella percebe o leve aborrecimento de Larone, e pergunta se ele está bem. Ele responde despreocupado que aquilo não é nada, e menciona que realmente é apenas parte de uma missão. Mas por hoje é aqui que o vídeo termina. E se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pipa Perdida.